pedido do meu amigo pastor Vanderlei, né, que está em viagem, e com muita alegria estamos juntos. Gostaria de estar, ele até me convidou para estar mais uma vez, mas essas 2 semanas são realmente um pouco complicadas, né? Porque hoje à noite tem batismo nas águas lá na igreja, e domingo que vem eu nem vou estar no Rio de Janeiro, mas à noite também não poderia estar aqui, mas consigo estar hoje pela manhã com os irmãos, e graças a Deus por isso. Para mim uma alegria, né, estar com vocês aqui, pena não estar com o Vanderlei, né, estar junto aqui para a gente rever mais uma vez. Queria, antes de pregar a palavra, eu disse, falando para a Márcia, tem anúncios para dar? Eu falei, não sei, né? Não sei dos anúncios, mas uma coisa veio ao meu coração. Eu estava assistindo de manhã a aula do Ricardo na escola bíblica. Eu gostaria muito de recomendar que você estivesse presente na escola bíblica dominical. Fui muito abençoado aqui essa manhã pela aula do Ricardo, né, que foi tão boa para a nossa edificação. E a palavra de Deus, quanto mais nós tivermos dela, é melhor para nós. Ela é o verdadeiro alimento, né? Então, eu queria dar essa recomendação aqui, que você se esforce para estar na escola bíblica. Semana que vem o Ricardo vai estar mais uma vez aqui ministrando. Escola bíblica dominical é uma bênção, porque ela é a base, né, do nosso entendimento, do nosso conhecimento, e é um momento que a gente não pode perder, é muito precioso diante de Deus. Amém? Deus abençoe os irmãos. Queria ficar de pé junto contigo agora para lermos a Bíblia. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas. Vamos ler no capítulo 8, do versículo 4 até o versículo 21 do Evangelho segundo Lucas, no capítulo número 8. Evangelho segundo Lucas, capítulo 8, a partir do verso 4 até o verso 21, a palavra de Deus diz assim: afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu 100 por 1. Dizendo isto, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? Respondeu-lhe Jesus: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, e aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam, e ouvindo não entendam. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que a ouviram. Vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. A que caiu entre espinhos são os que ouviram, e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra. Estes frutificam com perseverança. Ninguém, depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso ou a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca-a sobre um velador, a fim de que os que entram vejam a luz. Nada há oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Vede, pois, como ouvis, porque ao que tiver se lhe dará, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter lhe será tirado. Vieram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se por causa da concorrência de povo. E lhe comunicaram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele, porém, lhes respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Amém. Vamos orar. Pai amado, obrigado por essa manhã em tua casa e pela oportunidade que temos mais uma vez de ouvir a tua voz. E é esse o grande objetivo de cada um de nós. Nenhum de nós veio aqui ouvir homens com doutrinas humanas, com filosofias. O que queremos e precisamos é ouvir a tua palavra, Pai. A palavra que sai da tua boca
é aquela que é o verdadeiro alimento para nós, e é ela que nós precisamos, Pai, para sermos fortalecidos nesse mundo e vivermos de acordo com a Tua vontade. Por isso te pedimos em oração, vem falar conosco, pelo poder do Espírito Santo, ministra a cada um de nós e usa a minha vida como instrumento do Senhor, com a unção do Espírito de Deus, para que eu possa ministrar, quebra as barreiras de entendimento, quebra as distrações, Senhor, para que a Tua palavra chegue a cada um de nós. É o que eu te peço, junto com os meus irmãos aqui, orando em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, queridos. Amados, quem não conhece esse texto, né, do Evangelho segundo Lucas, um texto muito conhecido de todos nós, e que, na verdade, traz uma lição de Jesus. Como eu falei ainda há pouco aqui sobre escola bíblica, esse texto é quase que uma escola bíblica. Jesus está ensinando aos discípulos, né? Ele está aqui ensinando, ele prega e depois ele explica para eles aquilo que ele acabou de dizer. Porque, veja, Jesus não quer apenas pregar, mas ele quer que a palavra seja compreendida por cada um daqueles que estão ouvindo a sua palavra. E esse texto, ele é uma grande lição que o Senhor Jesus está ensinando. E do que ele fala basicamente aqui? Ele fala basicamente de conversão. E conversão verdadeira. E, segundo o que ele fala, parece que ela decorre da nossa reação à palavra que nos é ministrada. Você conhece a parábola do semeador? Foi essa que Jesus ensinou. E ele diz que a essa palavra, que é a semente que é semeada, as pessoas reagem de maneira diferente. E a reação das pessoas à palavra é que produz ou não uma conversão genuína, verdadeira e de qualidade. Então, Jesus está aqui afirmando nesse texto que, diante da palavra de Deus, as reações podem ser diferentes. Ele cita 4 tipos de reações aqui. A mesma palavra, a semente é a mesma, a palavra é a mesma, mas a reação das pessoas que ouvem é que é diferente. E então ele começa a enumerar essas reações e a consequência que decorre da reação de cada uma delas. E veja, o texto também mostra para nós que existem obstáculos à pregação da palavra. A semeadura, que o semeador veio semear. Jesus enumera alguns obstáculos a esta palavra. Entre eles, ele começa falando do diabo. É o primeiro obstáculo, a semente. Depois ele fala dos cuidados, das riquezas, dos prazeres da vida, todas as coisas que Jesus enumera aqui no texto que nós lemos. Mas há algumas coisas interessantes que eu quero destacar aqui com os irmãos. A primeira delas que chama a atenção está no versículo 10, porque diz assim o verso 10, respondeu-lhe Jesus, a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. O que será que quer dizer isso, né? Por que Jesus falava muitas vezes por parábolas? E o que ele quer dizer com esta frase? Para que as pessoas vejam, mas na verdade não vejam. Ouçam, mas na verdade não entendam. Qual o propósito? O que significa isso? Claro, é óbvio que Jesus deseja que todos ouçam a palavra e deseja que todos a entendam. Mas por que se utilizava então da parábola, ainda mais fazendo uma observação como essa? Porque a parábola ela tem um poder, irmãos, que ela é muito interessante, porque ela oculta as verdades daqueles que não têm um coração predisposto a receber a verdade. Porque quando você olha o final da parábola do semeador, ele diz que a única que realmente vai frutificar, vai ser produtiva, é aquela que cai num bom e reto coração. Então veja, um coração duro, ele se opõe à palavra de Deus. Quando você prega a palavra de Deus para uma pessoa que tem um coração duro, por mais que você se esforce, por mais que você argumente, aquilo é uma barreira à palavra. Então a parábola, ela tem esse poder. Ela revela aqueles que estão com o coração disposto a receber, mas ao mesmo tempo oculta daqueles que estão com o coração endurecido e indispostos a receber
a palavra de Deus. Essa é a primeira observação que eu faço em relação a essa história. E por que Jesus tantas vezes usou a parábola para ensinar? E aí começa no versículo 5 a própria história, propriamente dita, aquilo que Jesus está ensinando. Mas no versículo ele conta a história e mais adiante ele explica para os seus discípulos o significado daquilo que eles ouviram. Então eu vou aqui junto com você fazer a leitura da palavra e da explicação. A primeira semente que o semeador saiu a semear, versículo 5, diz assim: e ao semear, uma parte caiu aonde, irmãos? À beira do caminho. E o que aconteceu com ela? Foi pisada e as aves do céu a comeram. No versículo 12, Jesus explica: aqui caiu à beira do caminho, são os que a ouviram. Primeiro ele diz que a semente é a palavra de Deus. O significado da semente é a palavra. Então ele diz, aqui caiu na beira do caminho, são aqueles que ouviram. Ouviram o quê? A palavra. Palavra de quem? De Deus. As pessoas ouviram, mas vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. Veja o que Jesus fala sobre isso. Essa primeira semente, que é a palavra semeada, que caiu à beira do caminho, ele compara esta semente àqueles que ouviram, mas que de alguma maneira o que ouviram foi roubado, foi arrebatado. E Jesus coloca o autor desse roubo como sendo o diabo. Interessante que Jesus fala do diabo. Algumas pessoas não gostam de ouvir falar do diabo. Você já viu isso? Na igreja sempre tem alguém que diz, não fala do diabo, pastor. Porque não é politicamente correto falar do diabo. Então reclame com Jesus, porque Jesus falava do diabo. E aqui está uma prova disso, né? A primeira explicação que ele dá para o roubo da semente, ele diz, quem roubou foi o diabo. O diabo é real, é um adversário e se opõe à pregação da palavra de Deus. Na verdade, ele é o maior opositor à pregação da palavra de Deus. E a primeira atitude que ele deseja é roubar esta semente que foi semeada. E com que objetivo? Segundo Jesus, para que a pessoa não creia e então não se converta, não seja salva. O objetivo de Satanás é que ninguém seja salvo. Então vamos pensar um pouco sobre esta primeira semente. A palavra de Deus hoje chega a muita gente. Chega através de nós pregamos para as pessoas. Amém, irmão? Você prega? Pregamos para as pessoas. Chega na televisão, chega em um monte de meios, na internet. A palavra de Deus hoje tem um monte de meios de ser propagada. A semente está sendo lançada de uma maneira maravilhosa. Mas o que acontece com boa parte dessa semente é que o diabo, o mesmo adversário, ele vem e rouba essa semente. Então a pessoa ouviu, ela chegou a ter um conhecimento dessa palavra. Ela a ouviu, mas por sua fraqueza, permitiu que o diabo viesse e roubasse aquilo que foi semeado, e como consequência, essa pessoa se converteu? Não, essa pessoa não se converteu. E porque ela não se converteu, será que essa pessoa está na igreja? Não, muito provavelmente ela não está na igreja. Ela ouviu a palavra de Deus, mas o diabo roubou a semente e ela não se converteu. Então, provavelmente, esse primeiro grupo de sementes, certamente eu posso dizer, não está na igreja. Aí vem o segundo grupo, que Jesus começa a enumerar no versículo 6. Outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, o que aconteceu com ela? Secou. Secou por quê? Por falta de umidade. Jesus explica no verso 13, aos seus discípulos. Aqui caiu sobre a pedra, são os que, ouvindo a palavra, da mesma forma ouviram, e a recebem com alegria. Mas há um problema com estes. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação, batem em retirada. Veja, o segundo grupo de sementes que Jesus enumerou aqui, já tem uma característica um pouquinho diferente. A princípio é igual ao primeiro grupo, é a palavra que foi ouvida. Veja, essas pessoas também ouviram a palavra, mas aconteceu com elas algo diferente. A princípio até ficaram alegres com a palavra que
ouviram, se alegraram. A palavra produziu uma reação boa nessas pessoas, mas de Jesus que elas não tinham raiz. A raiz é responsável por firmar a planta. Elas não tinham raiz e, por isso, não resistiram às provações que vieram. Então, o que eu posso entender desse segundo grupo de sementes? São pessoas que se converteram? Não, creio que não. Creio que não. Por quê? Ouviram. A Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir. Uma boa parte aconteceu com elas. Mas não tinham raiz. E o que aconteceu é que esta alegria que a princípio a palavra provocou, não perdurou nas tribulações e provas que essa pessoa passou. E é interessante saber, todos nós sabemos disso, Jesus nos advertiu, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Então, vida cristã não é uma vida que é sempre um mar de rosas, não é uma vida de sucesso o tempo todo. Acontecem tribulações e nós passamos por elas. Mas Jesus disse, tenha bom ânimo. É uma ordem que ele deu. E essas pessoas que ouviram, se alegraram, se emocionaram, mas, por não ter raiz, não tiveram realmente um encontro verdadeiro com Jesus, eu posso falar dessa forma. Por quê? São as pessoas que, por ouvir e se alegrar até com a palavra, gostam da palavra, mas não a ponto de se arrepender. Irmãos, são esses que a gente pode dizer simpatizantes do Evangelho. Lá na igreja tem, deve ter aqui também, não sei. Simpatizantes, pessoas que a princípio gostam do Evangelho, se envolvem de alguma maneira com ele, se emocionam com a pregação da palavra, mas não se arrependem verdadeiramente. Não colocam raiz nesse Evangelho, nessa palavra que lhes foi pregada. São pessoas que se entusiasmaram, mas não nasceram de novo. Se alegraram, é o chamado oba-oba da fé, não é? Fiquei feliz, que bom, alguém me levou à igreja, que legal, ouvi a palavra, gostei muito, mas daqui a algum tempo você procura essa pessoa, você a encontra? Não, você não a encontra, porque elas não resistem às dificuldades. Disse Jesus que logo depois chegam as tribulações, elas simplesmente desaparecem. Então, esse segundo grupo de sementes, eu pergunto, está na igreja? Provavelmente não. Até talvez estiveram na igreja por algum tempo, mas hoje você os procura, não os encontra. Essa é uma realidade. Há um terceiro grupo de sementes, citado por Jesus, no versículo número 7. Outra, caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram a semente. E ele então explica no versículo 14 o que significa isso. A que caiu entre espinhos são os que ouviram. Mais uma vez, ouviram. Todos ouviram. Por isso, todos serão indesculpáveis. Todos ouviram a mesma palavra. Ouviram, mas no decorrer dos dias, eles foram sufocados. E o que sufocou estas pessoas? Os cuidados, a riqueza e os deleites da vida. E os seus frutos não chegam a amadurecer. Aqui, irmãos, há que se fazer uma grande reflexão com relação ao que Jesus está dizendo. Será que eu posso considerar também essas pessoas como pessoas convertidas, verdadeiramente convertidas? Segundo o que diz aqui a Bíblia, elas ouviram a palavra. Mas no decorrer do tempo, e o tempo nesse momento é uma grande prova, o tempo me remete à perseverança. Perseverança não existe sem o fator tempo, concorda comigo? Ninguém persevera sem que haja o fator tempo. Perseverança é a minha resistência em detrimento do tempo. Não importa quanto tempo passe, eu estou firme. Esse grupo não resiste ao tempo, embora tenham ouvido a palavra. Mas algumas coisas sufocaram essa palavra que foi pregada por Jesus. E o que são essas coisas que sufocaram? E aí a coisa mais interessante,
que as coisas ruins, entre aspas, que sufocaram a palavra, são a princípio coisas boas. São a princípio coisas lícitas. Veja, Jesus não fala de crimes, assassinatos, coisas terríveis, nefastas. Ele fala de coisas a princípio boas, que todos nós, em determinados momentos da vida, vamos lidar com elas. O que ele diz que sufoca a palavra? Os cuidados. Há alguma coisa errada em cuidar? A princípio, não. Concorda? Deus, quando colocou o homem no jardim do Éden, já ordenou ao homem: cultivai e guardai. Então, já nos mandou cuidar. Há muitas coisas na nossa vida que nós temos que cuidar. Concorda comigo? Você tem que cuidar primeiro da sua própria vida. Já é um bom momento, né? Tem gente que gosta mais de cuidar da vida dos outros. Mas, em primeiro lugar, você tem algo muito importante para cuidar, que é a sua própria vida. Você que é chefe de família, dona de casa, você tem muita coisa para cuidar, não tem? Filhos, coisas normais do seu dia a dia, o sustento da casa, muitas coisas para cuidar, que a princípio não são ruins. Mas aqui Jesus está colocando os dados como algo ruim. Veja mais o que ele diz: riquezas. É ruim ser rico? Não creio que seja ruim. Não é? É pecado? Também não creio que seja pecado. Isso é bom? Talvez seja bom. Talvez um dia a gente chegue lá, quem sabe, né? Então são coisas que não são ruins em si mesmas. Riquezas. E ele, no sentido, coloca os deleites da vida, prazeres da vida. A vida está aí, estamos vivendo. Todos nós, em certos momentos, buscamos deleites na vida. E não há nada de errado intrinsecamente nisso. Queremos bem-estar, queremos desfrutar daquilo que conseguimos comprar sem roubar ninguém. E não há nada de errado nisso. Existe alguma coisa errada nessas coisas? Não. Mas aqui Jesus disse que essas coisas sufocaram a palavra. E aí que está o erro. Quando a Bíblia diz: todas as coisas me são lícitas, o versículo se completa dizendo: mas nem todas me convêm. E tem uma outra parte, você lembra da outra parte? E eu não me deixo dominar por nenhuma delas. Esse é o versículo completo. Todas as coisas são lícitas, nem todas convêm, e nenhuma pode me dominar. Então as coisas boas, se elas me dominarem, elas se transformam imediatamente em coisas ruins. O cuidado que eu devo ter com a minha vida, que eu devo ter com a minha casa, com meus filhos, com a minha família, com o meu trabalho, é muito lícito, e é muito útil, e me convém, mas eu não posso me deixar dominar por isso. Porque do momento que eu me deixo dominar por isso, a palavra que eu recebi, ela é sufocada, e ela não faz mais efeito na minha vida. As riquezas, da mesma forma, eu deveria saber me relacionar com ela. Irmãos, eu posso dizer a você, parece ser mais difícil ser rico do que ser pobre, sabia? Parece que as tentações são maiores nessa hora. Então, queridos, o que acontece é que essas coisas boas acabam se tornando ruins. E por quê? Porque eu me deixei dominar. A imagem que Jesus mostra aqui é de algo me sufocando. Quando você é sufocado por alguma coisa, isso está te dominando, concorda comigo? Isto está massificando a sua vida. Então, coisas lícitas, cuidados, riquezas, deleites, começam a me sufocar, começam a massificar a minha vida, e isso, então, impede que a palavra de Deus que eu ouvi produza o fruto que Deus espera que ela produza. Então, são pessoas que talvez até entendam Jesus como Salvador, mas tenham grande dificuldade em entendê-lo como Senhor. Jesus é Salvador, irmãos? Amém. Mas Ele é Senhor? Amém. Ao mesmo tempo? Amém. Amém. Salvador e Senhor não se separam. Não é só uma saída para mim, mas é alguém que precisa agora governar a minha vida, ser Senhor da minha vida, ser aquele que determina o espaço de cada coisa na minha vida, os cuidados, as riquezas, os deleites. Nada errado em ter deleites, mas muito errado quando o meu deleite é na hora do culto. Já viu que tem crente que só gosta de ter deleite na hora do culto? Você tem a semana inteira para ter deleite, mas é na hora do culto que você quer se deleitar em outras coisas.
Acontece aqui, não só lá na igreja. Não sei, talvez aqui não aconteça. Aqui vocês são santos, gente. Mas tem gente que, né, na hora do culto tem deleite. Tem nada errado, eu digo lá na igreja, olha, eu vou à praia. Eu venho aqui na Barra. Eu moro lá em São Cristóvão, mas eu venho aqui. Vocês me aturam aqui, está invadindo a praia de vocês. Eu fico aqui no posto 2. Todo sábado a gente está aqui. Eu vou à praia, eu vou a restaurante, eu vou, se puder, ao futebol. Nada de errado nisso. Agora, o dia que você me pegar na praia, na hora do culto, pode chamar o rabecão do Pinel para me levar, que eu estou louco, fiquei louco. O dia que você pegar um filho meu, minha esposa, pode chamar o rabecão, porque estamos loucos. Por quê? Nada de errado? Nada de errado. Mas na hora errada se torna errado. Na hora errada me domina, na hora errada me sufoca. E se me sufoca, faz com que eu não entenda o senhorio de Jesus sobre a minha vida. Tudo que eu tenho para deleitar, desfrutar, me alegrar, quem me deu? Deus que me deu. É bom se alegrar no Senhor, irmãos. É bom desfrutar no Senhor os bens que Ele me dá. Mas sem Deus, de que valem os bens? Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não adianta nada. Então a questão não é ter, a questão é saber ter, é saber desfrutar. Porque tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Você crê nisso? Amém. Tudo que nós temos foi Deus que nos deu. Então vamos usar bem. Não vamos deixar que as coisas nos dominem. É melhor ser dominado pelo Espírito de Deus. Entende? Então esse terceiro grupo de sementes aqui, eu creio, particularmente, que também não houve aqui uma conversão verdadeira e genuína. Embora ouviram a palavra, embora receberam, mas foram sufocados, porque coisas lícitas atrapalharam o desenrolar de suas vidas. E estes, irmãos, este terceiro grupo tem uma particularidade. Eu disse que o primeiro grupo não está na igreja. Eu disse que o segundo grupo já esteve na igreja e hoje não está mais. Mas esse terceiro grupo ainda está na igreja. Isso é para a gente pensar. Por que é para a gente pensar? Porque a Bíblia diz que no reino de Deus, na igreja do Senhor, joio e trigo habitam juntos. Até quando? Até a consumação dos séculos. Não vamos conseguir tirar o joio hoje. Jesus disse isso porque, ao tentar se tirar o joio, pode também se ferir o trigo. Então, é uma realidade do reino de Deus que na igreja nem todo mundo é salvo, nem todo mundo é crente, nem todo mundo é de Deus. O joio e o trigo estão dentro da igreja. Esse terceiro grupo de sementes, eu o qualifico como joio. Tem cara de crente, tem roupa de crente, tem Bíblia de crente, tem tudo de crente, mas não é crente. É crente que é crente. Você conhece alguém? Crente que é crente, mas não é crente. Por quê? Tudo tem prioridades na sua vida, menos Deus, menos a igreja, menos a palavra, menos as coisas espirituais. Mas ela se engana semana a semana indo à igreja. O joio está confortavelmente como joio, participando da vida espiritual, iludindo-se, achando que não sou tão ruim quanto os meus vizinhos que nem à igreja vão. Eu sou uma pessoa um pouco diferente. Mas esse é o joio, irmãos. Quando a gente pensa no joio, a gente nunca pensa que somos nós, né? O joio é sempre alguém. Mas o que caracteriza o joio é essa atitude em relação à palavra de Deus. É essa atitude em relação a Jesus. Achar que Jesus é Salvador, mas não é Senhor da minha vida. Achar que Jesus é só uma coisa boa que entrou na minha vida. Não é alguém para governar, para mandar fazer, inclusive que eu não gosto de fazer. Sabia que Jesus às vezes manda a gente fazer coisas que a gente não gosta de fazer? Ou Ele só manda fazer coisa boa? Jesus é um anjo da guarda, é uma fada madrinha, só dá coisa boa para a gente. Não. Às vezes Ele manda a gente fazer coisas que a gente não gosta de fazer. Eu gosto muito do Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7. E a minha conversão, já contei isso lá na igreja, ela começou quando eu comecei a ler o Sermão do Monte. Eu ganhei uma bíbliazinha, aquele Novo Testamento cinza dos Gideões Internacionais. Você já teve aquilo? No meu primeiro dia de aula, em 1986, janeiro, entrando na UERJ, lá no Rio de Janeiro, fazendo matemática. Primeiro dia de aula, não esqueço.
Eu embarquei o carro na universidade, um rapazinho do Gideão, me deu aquela Bíblia. Eu olhei, botei no console do carro e disse assim, vai dar sorte. Porque no console tinha um facão também. Então eu disse, o facão mais a Bíblia, pronto, corpo fechado, ninguém me segura agora. E aquela Bíbliazinha ficou ali um ano e meio, 2 anos talvez, até que um dia, já casado com a minha esposa que está ali, levei aquela Bíblia para casa, aquele Novo Testamento, Novo Testamento, Salmos e Provérbios. Comecei a ler. Comecei em Mateus, o primeiro livro, então vamos lá, Novo Testamento. Cheguei no capítulo 5 de Mateus, quando Jesus começa o Sermão do Monte. Quando ele começa a dizer coisas terríveis, é terrível. Porque ele diz assim, se alguém te bater num lado, você dá o outro lado. É terrível isso? Terrível. Se alguém fala mal de você, você ora por essa pessoa. Se alguém quiser te matar, você ora por ela. Se alguém quiser tirar a tua túnica, você entrega a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, você anda 2 com ele. Jesus começou a dizer isso para mim, eu fiquei louco. Mas, ao mesmo tempo, eu chorava muito lendo esse texto. Em casa, à noite, sozinho, no meu particular. Porque eu olhava e via, eu me achava bom, Senhor, mas isso aqui não é nada do que eu faço. Eu me achava um cara legal, mas isso aqui é completamente diferente do meu comportamento. Eu já trabalhava em Furnas, onde eu trabalho até hoje, e nessa época eu tinha em Furnas o apelido de Calígula. Você conhece Calígula? Esse era o meu apelido na empresa onde eu trabalhava. E eu comecei a viver um conflito enorme, porque eu lia Mateus, Sermão do Monte, eu ficava ali, Sermão do Monte. E eu via na minha vida um comportamento completamente diferente do que dizia a palavra. E eu que me achava bom, me achava certinho, correto, bom garoto, nunca usei droga, nunca usei nada, não sou ex-nada. Só sou ex-condenado. Isso eu sou. Todo mundo que é cristão é ex-condenado. Concorda com isso? Mas eu não sou ex-nada, nunca usei nada, cheirei, piquei, nada. Bom garoto, matemática, Furnas. Mas eu era horrível quando eu olhava para o Sermão da Montanha e via que na minha vida nada daquilo acontecia. Eu era o Calígula, eu era o cara que gostava de dizer que era bom, que gostava de ser o maioral e tal, e bambambam, e eu chorava muito de noite. Então Jesus diz coisas que às vezes a gente não gosta de ouvir, mas são coisas que mudam a vida da gente. São coisas que transformam a gente na essência, por dentro, na natureza. Então, amados, esse grupo de pessoas ouviu, mas foi sufocado aquilo que ouviu. É como a gente ouvir e dizer, isso não é comigo, isso aí é bonito, é um discurso. Às vezes eu tenho essa impressão, eu digo lá na igreja, eu tenho a impressão que as pessoas leem o Sermão do Monte e fazem de conta que isso não é sério. Jesus estava brincando quando ele falou, alguém vai me dar um soco na cara, eu vou dar o outro lado. Não, isso deve ser uma interpretação diferente. Não, é isso mesmo, é literal o que está escrito. Quando ele termina em Mateus 5,48, diz assim, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Alguém diz, está brincando, agora está brincando mesmo, né? Porque perfeito, como é? Ninguém é perfeito, só Deus. A gente se acostuma com essas desculpas de dizer, não, é só Deus, Deus entende meus erros. Não, Deus nos deu um padrão. A palavra de Deus traz para nós um padrão, que embora eu possa me achar até incapacitado de cumpri-la, eu devo me esforçar o máximo para adotar esse padrão na minha vida. Porque o que me tornará um cristão é o fruto que essa semente vai dar no meu coração. O que realmente mostrará que a minha conversão é genuína e verdadeira, que eu não sou mais um joio que está enchendo as igrejas, irmãos. Nossas igrejas hoje estão cheias, mas eu não sei se isso é bom ou ruim. Estão dizendo o Brasil está virando evangélico, eu estou horrorizado com isso. Eu não sei se isso é bom ou ruim, porque é muita gente, mas a Bíblia diz muitos são chamados. Quantos escolhidos, irmãos? Poucos. Então, no meio dessa multidão, eu não sei quantos são os verdadeiros. Aliás, nem cabe a nenhum de nós julgar, é joio, não é? Isso não é nosso julgamento. Quem vai determinar isso é o Senhor. Mas o que há para nós é a palavra, para nos alertar, para a gente se confrontar com ela e dizer, como é que eu tenho vivido? Será que eu sou um desses que a Bíblia diz aqui, que não sei lidar com as coisas boas da vida? Que não sei lidar com os cuidados, que não sei lidar com as riquezas, que não sei lidar com os deleites, que eu coloco tudo na frente de Deus e Deus fica para trás,
Eu esqueço o que diz lá em Mateus também, Sermão do Monte, capítulo 6, verso 33. Esse sermão acabou comigo, irmãos, no bom sentido. Porque ele diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Eu tenho feito isso. Isso vai determinar, sou eu trigo ou sou eu joio? Então esse terceiro grupo, eu creio, o grupo sufocado é o joio. Continua na igreja. Continua na igreja. Jesus continua a parábola dizendo no versículo 8, outra, afinal, até que enfim uma, caiu aonde, irmãos? Em boa terra. Cresceu, produziu a 100 por 1. Dizendo isto, clamou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E no verso 15 ele explica, aqui caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra, estes frutificam com perseverança. Aqui está a conversão verdadeira. Conversão só com ouvir a palavra. Como diz a Bíblia, como crerão se não houver quem pregue. A fé vem pelo ouvir da pregação. Sem pregação não há conversão. Ninguém se converte por coisas esotéricas, por experiências psicodélicas. Nós só podemos nos converter com a pregação da palavra, crendo naquilo que ouvimos. Mas mais do que isso, o que diz o texto aqui, segundo ensina o Senhor Jesus, é que caiu numa boa terra. Entra agora o aspecto daquele que está recebendo. O bom e reto coração, o coração disposto a ouvir, o coração maleável, disposto a ser quebrantado. Alguém diria, mas não existe esse coração, porque todo homem pecador tem um coração duro. É verdade? Sim, é verdade. Mas o que a Bíblia diz, lá no livro de Ezequiel? Dar-vos-ei coração novo. Tirarei de vós o coração de pedra e colocarei em vocês um coração de carne. Mas Deus só faz isso naquele que permite. Deus não converte ninguém que não quer se converter, irmãos. Deus só transforma a vida da pessoa que quer ser transformada. Deus só tira o coração duro daquela pessoa que quer se deixar tratar. É como diz Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. É preciso que alguém permita. Jesus não invade a vida de ninguém, não troca coração à força de ninguém, não faz transplante, né? Jesus não faz isso de maneira forçada. Eu preciso ter essa disposição do meu coração. E foi isso que esse grupo apresentou. Essa boa terra em que a semente caiu e que ela foi retida. Por que ela foi retida? Tinha raízes. Porque ela foi retida, era um solo bom e a pessoa se dedicou a guardar. Então essa é a conversão verdadeira, que começa com esse bom coração disposto a ouvir. E é uma conversão que vai guardar a palavra e fazer com que ela produza frutos. Você já pensou comigo? Eu às vezes já pensei isso. Porque a palavra de Deus é a mesma há tantos anos. Não há novidade nenhuma nela. Os versículos que eu citei aqui, todos vocês eu sei que conhecem, certamente. Mas porque conhecendo, a gente não obedece? Porque conhecendo, a gente não se aplica em praticar? Essa é a grande questão. Essa palavra desta semente que caiu em boa terra, de maneira que ela foi retida, e esta retenção fez com que frutificasse. Nasceu um fruto, como diz Jesus, frutificaram, mas frutificaram com o quê? Com perseverança. Veja, a palavra, cada detalhe dela é importante. O que Jesus quer não é que você produza um fruto. Senão alguém diria assim, ó Jesus, em 1994 eu produzi um fruto. Com muito esforço eu produzi um fruto. Senhor, é esse o meu fruto, tá? Não importa quando eu vou morrer, está lá no meu currículo. Não é disso que o texto está falando. O texto está falando de frutificar com perseverança. Como eu falei para você ainda há pouquinho, perseverança implica no fator tempo. Então é frutificar e continuar frutificando, conhecer e prosseguir em conhecer, frutificar e continuar dando fruto à medida que o tempo passa. E, pela lógica até humana, quanto mais você se aplica a uma coisa, melhor você fica nessa coisa. Concorda comigo?
Quanto mais você se aplica, melhor você fica. Então a tendência é, se você tem 1 ano de conversão, você é uma pessoa. Depois de 10 anos, você tinha que ser uma pessoa 10 vezes melhor, pelo menos. Não é? Você tem que melhorar com o tempo. É bíblico. Provérbios 4,18. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Mateus 5,48. Sede vós perfeitos. É o progresso da vida cristã, até a perfeição. A vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais. Sabe o justo de hoje, o justo moderno, que é o joio da igreja? Ele vai assim, brilha um pouquinho, cai um pouquinho, brilha um pouquinho, cai um pouquinho. Parece um gráfico da Bolsa de Valores, o crente hoje. Né? É aquele que vai, não, caiu, subiu, caiu, caiu, agora subiu, caiu. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz a vereda, o caminho do justo, Provérbios 4,18, guarda isso. Vai brilhando mais e mais. É uma ascendente constante até ser dia perfeito. Esse é o padrão de Deus para nós. É isso que Deus quer. Um fruto. Mas não é um fruto. É um fruto que permanece. É um fruto que persevera em ser apresentado. O que adianta uma árvore que só dá fruto num ano? Adianta alguma coisa? A Bíblia tem exemplos em que uma árvore na qual se foi procurar frutos e não apresentava, o Senhor mandou cortá-la. Você já leu isso na Bíblia? O Senhor mandou cortar. Ele diz, não, dá mais um tempinho, vê se ela... Mas se não der, vai cortá-la. Porque é joio. Joio vai viver junto, vai frequentar a igreja até o fim. Mas no final, a Bíblia diz, os anjos de Deus separarão bodes de ovelhas, joio e trigo. Irmãos, é realidade. E será cortada a árvore que não der fruto. E toda árvore dá fruto pelo menos anualmente. É sempre, tem aquela época do fruto, ela dá o fruto. Uma vez Jesus passou por uma figueira, viu ela cheia de folhas, e ele foi lá querendo achar um figo e não encontrou. O que ele fez com a figueira? Mandou ela secar. E imediatamente ela secou. Então o texto é para nossa reflexão. Eu falei que o primeiro grupo de sementes não está na igreja. O segundo grupo esteve, não está mais. O terceiro está na igreja, é o joio. E esse quarto ainda existe na igreja, que é a conversão verdadeira. Ainda existe crentes verdadeiros. E eu espero que sejamos todos nós aqui. Esse quarto grupo de sementes, que retém aquilo que ouve, que valoriza aquilo que escuta e que aplica na sua vida aquilo que está ouvindo, recebendo da palavra de Deus. Não apenas como uma história que a gente lê desinteressadamente, mas como algo, como eu testemunhei para você, antes da minha conversão, que me confrontou. Eu disse, eu tenho que ser assim, como essa palavra está dizendo. E até hoje estou tentando, tá? Até hoje estou tentando. Mas confrontado com isso. Não posso me conformar com o erro. Não posso me conformar com a minha pequenez, com a minha imperfeição, dando a desculpa. Ninguém é perfeito. Não, o caminho é perfeito. E o alvo é a perfeição, então é para lá que eu vou. Amém, irmãos? Amém. É para lá que a gente vai. Vai nessa perfeição, buscando dessa forma. E só para terminar o texto, coloca também, porque eu não parei no versículo 15. Talvez você pergunte, por que eu continuei lendo? Porque o texto que vem depois, ele ainda tem a ver com essa parábola. Jesus não acabou a parábola no versículo 15. Por quê? Até o verso 15 ele fala da pregação da palavra e da reação à pregação, mas o que vem a seguir fala da mesma coisa. Ele diz, ninguém depois de acender uma candeia, cobre com um vaso ou a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca sobre um velador a fim de que os que entram vejam a luz. Nada há oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Vede, pois, como ouvis, porque ao que tiver, se lhe dará, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter, lhe será tirado. Tem ou não tudo a ver com o que o Jesus falou na parábola, irmãos? Ele fala, vede bem como ouvis, porque as 4 sementes ouviram a palavra, mas 3 não adiantou nada ter ouvido. E a coisa mais triste é saber que a gente teve a oportunidade de mudar e não mudou. Que a gente ouviu palavra a vida inteira, mas não vimos bem como ouvimos. E aí nada adiantou.
Irmãos, eu creio que a maior decepção vai ser a do joio. Quem está no mundo, de certa forma, já sabe o que lhe espera. Mas o joio vai ter uma decepção muito grande, porque está na igreja. É como Jesus disse àqueles que vão chegar perto dele e dizer: Senhor, em teu nome, fizemos isso, aquilo, expulsamos demônios, curamos enfermos, fizemos. Ele disse: eu nunca conheci vocês. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A prática não condiz com o que vocês fizeram. Vocês fizeram uma coisa, mas praticaram outra. Vocês falaram uma coisa, mas fizeram outra. Então eu não conheço vocês. Então Jesus, ao dizer: vejam bem como vocês ouvem, e ele diz: porque ao que tiver, se lhe dará. Mas ao que não tiver, até aquilo que ele julga ter, lhe será tirado. Está falando de quem? Do joio. O joio julga ter a salvação, mas não tem, vai ser tirado. O que tiver, sim, vai ser recebido. Vai receber ainda mais alegria, mais da presença. Vai receber tudo isso. Mas aquele que não tem, até o que ele pensa ter, lhe será removido, lhe será retirado. Então, a conversão verdadeira, ela se manifestará claramente. É como Jesus diz: pelos frutos se conhece a árvore. Ela vai se manifestar com clareza, irmãos. Como eu disse, não é hoje, não sou eu como pastor que vou olhar para a igreja e falar: você é joio, você é trigo. Não, nenhum de nós tem o direito de fazer isso. Até porque ainda há esperança do joio virar trigo. Você crê nisso? Por isso que a palavra é pregada também, irmãos. A palavra não é só pregada lá fora para ganhar almas, ela também é pregada dentro da igreja, para fortalecer o crente e para dar uma oportunidade do joio virar crente. É por isso que a gente ainda pode vir aqui ouvir a palavra de Deus. É uma chance para ainda um joio que possivelmente esteja aqui, ouvindo, seja confrontado com a palavra de forma a mudar, de forma a se transformar e gerar o fruto que deve ser gerado, como Jesus exige de nós esse fruto, irmãos. Então é algo para pensar. E por fim, eu deixo para você o versículo 21, quando Jesus responde à sua mãe, também tem tudo a ver com isso. Ele, porém, lhe respondeu: minha mãe e meus irmãos são quem? Aqueles que ouvem a palavra de Deus, mas fazem o quê? A praticam. Porque ouvir, todo mundo ouve. Todas as sementes foram lançadas, e em todas elas, ele disse, foi aquele que ouviu e fez isso. Ouviu e fez aquilo. Mas o final ele diz: a minha família, minha mãe e meus irmãos, o que eu considero como família, aqueles que eu conheço, são aqueles que ouvem, mas se incomodam com ela a ponto de colocá-la em prática, a ponto de mudar, a ponto de se transformar. Para isso a semente é semeada, para que a gente una fé e prática, para que a nossa vida seja uma constante transformação, para que a tua vereda, a minha vereda, seja como a luz da aurora, brilhando mais e mais, melhorando a cada dia. O meu desejo é que eu seja assim, é que eu melhore a cada dia. Mas o meu desejo para a igreja, a que eu sou pastor, essa também, é que vocês melhorem a cada dia. Que vocês cada dia sejam melhores, crentes melhores, corrigindo os erros que todos nós ainda temos, mas melhorando. Não, esse aqui eu não vou de novo nele, esse aqui eu não volto. Eu vou melhorar, hoje vai ser melhor do que ontem, amanhã será melhor do que hoje, porque eu vou praticar aquilo que eu estou ouvindo. Eu não vou me deixar sufocar pelos cuidados do mundo, eu não vou me deixar nada entrar entre mim e Jesus. Eu vou guardar a sua palavra e Ele será Senhor da minha vida, de modo que eu viva aquilo que eu estou ouvindo e não considere que é uma fantasia impossível de ser alcançada. Eu quero viver assim. Que você queira viver assim. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos orar, irmãos? Queria fazer uma oração junto contigo. Vamos falar com Deus. Pai, ouvimos mais uma vez a Tua palavra, Pai. Mais uma vez o semeador passou por aqui e semeou sementes, Pai. Sementes que caíram entre nós. E eu te peço, ó Deus, que aqui em todos haja um bom e reto coração para receber o que foi semeado, para que haja uma produção abundante, constante de frutos, tanto na minha vida como pregador,
quanto na vida de cada um dos meus irmãos que ouviu Tua palavra essa manhã. Deus, que esses frutos se manifestem de forma visível, que todos vejam o nosso progresso, não financeiro, não de status social, mas o nosso progresso como cristãos, meu Pai. Que o testemunho que a gente ouça da boca dos outros é: eu conheci aquele homem, olha como ele está diferente. Eu conheci o Calígula, olha ele agora. Que a gente seja alvo dessas palavras, Senhor, de perceber mudança em nossa vida, porque estamos num contínuo processo de melhoria, de aperfeiçoamento, ao qual chamamos santificação. Santifica a Tua igreja nesse lugar, Deus. Santifica meus irmãos, cada um de nós. Nos leva cada vez mais a ouvir, amar a Tua palavra e nos empenhar a colocá-la em prática de vida diária. Te peço isso tanto para mim, quanto por cada irmão, que o Senhor abençoe essa igreja, pastor Vanderlei, a Márcia, o Ricardo, seus filhos. Deus, em nome de Jesus, cuida dessa casa, dessa família e de cada um que compõe a família de Deus nesse lugar. Que o Senhor abençoe essa igreja, eu te peço, em nome de Jesus. Amém.